E, gente, como vão? Vocês já pararam pra pensar que a gente não julga um livro, se ele é bom ou ruim, pelo fato de que as coisas nele são ou não relativas, são mais ou menos relativas com as coisas da realidade, as coisas extratextuais? Então, por exemplo, eu não digo se um livro é bom ou se um livro é ruim, se os personagens dentro desse livro são ou não parecidos com a gente, pessoas que estamos fora da história do livro. A gente não diz se um poema é bom ou ruim, se as coisas que ele fala são de fato coisas que a gente vê. Se fosse assim, poemas e histórias que hoje são consagradas seriam ruins e seriam terríveis. Por exemplo, Macunaíma. É uma história que fala de um personagem que troca de cor de pele no meio do livro. Não só troca de cor de pele, como também troca de tamanho, troca de traços fenotípicos, e vira adulto e vira criança, e vira adulto e vira criança. E tem como inimigo uma pessoa que é um gigante comedor de pessoas, no sentido de deglutir, né? Se esse livro fosse julgado só pelo ponto da prova de verdade, quer dizer, se as coisas são ou não relativas à realidade, ele seria terrível, seria muito ruim. Porque nada ali tem a ver com a realidade, nada ali se parece com a realidade, a nossa realidade mesmo. Então a grande questão é que a literatura não é feita de verdades exteriores, verdades extratextuais. Apesar de que a literatura pode sim fazer referências, às vezes até deve fazer referências extratextuais, relativas à realidade. Então, quando a gente vai ver um livro de literatura, a gente julga a consistência dos seus fatos dentro do seu universo e não fora do universo do livro, dentro das nossas expectativas de realidade. E esse é um dos traços mais fáceis de reconhecer, a partir dos quais a gente reconhece o que é e o que não é um texto literário. Por exemplo, se eu tivesse um conto e um texto, um ensaio falando sobre as forças de tração entre um caminhão e uma caminhonete em que um puxa o outro numa rodovia a tantos quilômetros por hora. No texto eu tenho personagens que são construídos, tem uma narrativa, um espaço, um tempo e um começo, meio e fim. Enquanto no texto sobre o caminhão puxando a caminhonete com uma corda e tensão e força para lá e força para cá, eu tenho contas, ilustrações e no máximo algumas imagens simples só para que a gente entenda os conceitos do livro. O primeiro texto a gente vai ler e a gente ou vai gostar ou não vai gostar. A gente vai saber se o livro é bom ou não pela construção dos personagens, pelas lacunas na história, enquanto o segundo texto a gente vai ver se ele é bom ou ruim pelo fato de que as contas estão certas, se as imagens estão fidedignas à realidade e se ele explica direito, sem deixar nenhum erro lógico de sequência. Sabendo disso, então, a gente pode assumir que a literatura tem as suas verdades, as verdades específicas do universo literário. Sabendo disso, então, é verdade que o amor seja fogo que arde sem que se veja, ou então que algo possa ser infinito enquanto dure, assim como também é verdade que um cara estava por aí e no meio da floresta à noite, de repente viu Virgílio, o poeta, e o guiou pelo céu, o inferno e tudo mais, até que ele chegou num lugar esplêndido e lá estava Beatriz esperando por ele. Então, no mundo da literatura tudo se pode? Sim, mas ainda se pode na poesia, que está dentro da literatura. E se a gente não julga um livro pela prova de verdade, passando as suas coisas pelo teste da verossimilhança, a gente julga então um livro pelo teste da verdade não lógica da literatura. Ou então, como diria Fry, que é o que eu citei no vídeo anterior, a gente verifica a consistência imaginativa do texto. E como o vídeo hoje é poesia, eu vou tratar sobre poesia e não sobre qualquer tipo de texto literário. E para falar de poesia, eu trouxe aquele que é considerado por muitos o melhor, ou o maior pelo menos, texto do Carlos Drummond de Andrade, que está naquele que é considerado por mim e por muita gente o mais legal livro dele, que é O Claro Enigma. E o poema é A Máquina do Mundo. Eu queria ler A Máquina do Mundo inteiro assim, e depois ir voltando parte por parte, mas acho que não vai valer muito a pena. Então eu imagino que você já tenha lido ou saiba mais ou menos do que é A Máquina do Mundo, e aí a gente vai ler ele uma vez só, e eu vou parando nos trechos em que tem coisas importantes. Primeiro, a gente sabe que a tradição poética, principalmente a pós-moderna, dá muita força para a imagem do poema, para a disposição das palavras na folha, né? Então, antes de ler o poema, a gente vai ver primeiro isso. Eu acho que dá para ver aqui que o poema ele é feito em tercetos. São estrofes de 3 versos. O terceto, segundo o Goethe, o autor romântico, também teórico literário, né? Crítico ou teórico, enfim. Ele falava sobre literatura também, né? De qualquer maneira.
Segundo Goethe, os tercetos são a forma mais própria, mais adequada para se tratar de temas altos e ricos, no sentido de temas que não fossem mundanos, como a metafísica, né? E essa noção de que os tercetos valem para temas não mundanos, não corriqueiros, nasce da Divina Comédia, por exemplo, que trata de um personagem que vai caminhar em um espaço que não é mundano, né? O céu, o inferno, o purgatório e tudo mais. E esses tercetos não são só tercetos. Na Divina Comédia, o Dante usa de tercetos que são terça rima. Terça rima porque são tercetos rimados no esquema ABA, BCB, CDC e por aí vai. No caso da Máquina do Mundo, do Drummond, não tem rima. Eu li em algum lugar que tinha rima toante, né, que é aquele tipo de rima que não é rima, mas é um som parecido no final das palavras. Mas eu não achei a rima toante, então vamos considerar que não tem nenhuma rima aqui. E apesar disso, apesar dele não seguir a rima, né, não seguir a terça rima como de Dante, ele ainda faz outras referências ao texto do Dante, mas a gente vai ver mais depois isso aí. Bom, depois da forma do texto, a gente vê o título do texto, nesse caso a Máquina do Mundo. O título do poema geralmente funciona como moldura para indicar qual é o caminho que a gente tem que seguir ao ler e ao compreender as imagens que o poema traz. No caso aqui a gente sabe que é a Máquina do Mundo, né, como leitores brasileiros, falantes de língua portuguesa, faz referência ao texto clássico da língua portuguesa, Os Lusíadas. No canto 10º dos Lusíadas, o Vasco da Gama sobe aquele morro lá, guiado pela ninfa Tétis, né, a mãe de Aquiles, né? E lá ela apresenta um conjunto de esferas concêntricas, assim, para ele, que ela chama de Máquina do Mundo. Esse conjunto de esferas cobertas por um líquido, uma quintessência, né? Em que no centro a gente tem a Terra, é um modelo geocêntrico, né? No centro a gente tem a Terra, as esferas que envolvem a Terra e que fazem com que a Terra funcione, e na parte mais exterior, a parte mais metafísica, mais inalcançável, que seria o equivalente ao nosso céu, né? Essa metáfora nos Lusíadas, ela é uma metáfora clássica, retomada, né, literalmente dos clássicos, dos gregos, mas ela serve, no caso dos Lusíadas, para fazer menção ou para simbolizar essa grande dominação que os portugueses louvavam a partir das suas grandes navegações, a partir da qual eles conquistaram o mundo, e essa grande metáfora seria como se fosse a aplicação de um poder divino por mãos humanas. Como se os portugueses, depois das grandes navegações, com todas as dominações territoriais deles, fossem um segundo Deus na Terra porque teriam o poder sobre todas as terras circundando a Europa. Mas a gente sabe que o Carlos Drummond não é português e também não quer falar sobre dominação geral, pelo menos não a priori. Então, qual que é o significado dessa Máquina do Mundo no poema? Não sei, talvez seja isso que ele queira dizer colocando esse título, essa referência antes do texto. E aí a gente busca isso no texto. Agora vamos ler. E é importante, escuta só isso. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco, se misturasse ao som de meus sapatos. Acho que deu pra perceber uma coisa interessante sobre esse poema, que ele não segue rigidamente só a forma, mas também a métrica. Se você reparar no som do poema, ele é tananana, ou seja, 10 sílabas poéticas. Escuta só. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas Pedregó. Certo? 10 sílabas poéticas. Essas 10 sílabas também são referência aos Lusíadas. É o tal do decassílabo heróico, usado nos Lusíadas, né? Então é um texto que mistura Dante com os Lusíadas. É um texto que quer trazer de muitas maneiras a grandiosidade do tema, pelo menos, e da forma. E agora eu vou voltar pro primeiro verso de novo, porque tem uma coisa interessante sobre a poesia no geral, que eu acho que é uma das coisas mais básicas da poesia, uma das melhores coisas que existem na poesia, que é o seguinte: a poesia não precisa seguir à risca a métrica, não precisa seguir à risca a rima, não precisa seguir à risca ou a forma de verso. Eu posso escrever poesia em prosa, por exemplo. Mas no caso da Máquina do Mundo, a gente tem já logo no primeiro verso o que é básico para toda poesia, que é a palavra, ou seja, a escolha lexical. Por que é que ele escolhe palmilhasse e não caminhasse, por exemplo, ou vagamente e não lentamente, no primeiro verso? A gente sabe que a escolha léxica ela pode ser por fatores de métrica, por fatores de rima, ou por fatores imagéticos, para a construção da imagem no poema. No caso da métrica, a gente sabe que a escolha aqui, ela
não faz sentido exatamente, porque palmilhasse e caminhasse são duas palavras que têm o mesmo tamanho silábico, poético, né? E vagamente também tem o mesmo tamanho que lentamente. O segundo é rima. Não é uma escolha relativa à rima, porque esse poema não tem rimas. Então, por último, sobra a imagem. E é aqui eu vou pressupor que seja de fato uma escolha por conta da imagem. Se ele dissesse como eu caminhasse lentamente, ele só criaria a imagem de um caminhante lento. Mas ele não caminha, ele palmilha. Ele não palmilha lentamente, ele palmilha vagamente. A ideia de ser algo vago já inaugura logo no primeiro verso um dos motivos do texto. O motivo é aquilo que é uma imagem recorrente ou a motivação por trás das imagens ou de todas as coisas do texto. E o motivo desse texto, um dos motivos desse texto aqui, é a dissolução, a difusão. E isso não é uma coisa que eu estou falando, não. Está no final do texto. No final do livro, aliás. No pós-fácil do Samuel Titan Jr. Se você quisesse ler depois, é bem interessante. Então, ele não caminha, ele palmilha. Talvez a escolha seja inclusive sonora. A gente vai ter o Fry, de novo, falando que a escolha sonora no poema muitas vezes já indica ou sugere alguma sensação importante para a compreensão do poema ou algum sentido do poema mesmo. As aliterações às vezes sugerem alguma coisa que flui ou alguma coisa que trava frequentemente, ou as assonâncias, né? E no caso desse poema, não sei se tem algum fator sonoro, mas pelo menos imagético sim. Palmilhar-se vagamente, você consegue perceber inclusive pelo tempo verbal que é uma coisa incerta, é uma coisa difusa, uma coisa dissolvida. Beleza, então, e como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco e aves pairassem, no céu de chumbo e suas formas pretas, lentamente se fossem diluindo, na escuridão maior vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado. Quer dizer, a escuridão vem de tudo, inclusive dele, e mais uma vez a dissolução aparece, porque os pássaros se misturam ao céu e a escuridão que vem dos montes, e a escuridão que vem dos montes também se mistura à escuridão que vem dele, e o som dos sapatos dele se mistura ao som do sino rouco, e tudo naquela cidade é uma coisa só. Essa unidade do mundo, as coisas se dissolvendo numa coisa só, essa característica, esse fato poético, vai ser muito importante para o final do poema. Então fica com isso aí na cabeça. E como tudo isso acontecesse, a máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava, e só de ter pensado, se carpia, né, reclamava ou se doía por ter pensado nisso. Abriu-se majestosa e circunspecta, cuidadosa, né, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável, pelas pupilas gastas na inspeção, contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar, de pensar, toda uma realidade que transcende a própria imagem sua, imagem da realidade, debuxada, desenhada, no rosto do mistério, nos abismos. Quer dizer, a máquina do mundo vem ali, percebe esse ser mais ou menos cansado, que a gente pode ver, que palmilha vagamente, ela vem lentamente, se apresenta para ele de maneira cuidadosa, sem emitir clarões muito fortes, nem sons que incomodem os ouvidos, e essa pessoa, que é uma pessoa velha, não é só criada a partir da imagem de uma pessoa velha e cansada, é criada a partir de uma pessoa velha, cansada e anciã, uma pessoa experiente. Então, uma pessoa da qual as pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto, ou seja, do que é vazio. Vazio de quê? De gente? Provavelmente vazio de sentido. E é que já nasce também uma das características mais marcantes desse texto, que é o absurdismo do texto. O fato de que as coisas não fazem sentido. E de que agora, né, na poesia do Drummond, não é só o eu lírico que é gauche, que é torto, que é esquisito, que é diferente do mundo, desencaixado. Na verdade, o mundo todo também é gauche. Ele e o mundo são uma coisa só. E tudo é gauche, tudo é errado, tudo é torto. E ele diz que essa pessoa tem uma mente exausta de mentar, mentar é o trabalho da mente, digamos assim. O trabalho de pensar, de considerar ou de tentar entender toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto do mistério, nos abismos. É uma mente cansada de tanto tentar entender essa realidade que é tão complexa e é mais complexa do que a complexidade, é mais complexa do que o seu esboço no rosto do mistério, no rosto do abismo. Abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam, a quem de os ter usado os já perdera,
e nem desejaria recobrá-los, se em vão e para sempre repetimos os mesmos sem roteiro tristes périplos, convidando-os todos em coorte, a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Assim me disse, embora voz alguma, ou sopro, ou eco, ou simples percussão, atestasse que alguém sobre a montanha, a outro alguém noturno e miserável, em colóquio se estava dirigindo. Tem uma coisa nesse trecho aqui que eu acho muito interessante no poema também, que ela é própria do poema mesmo, uma coisa que acontece no poema algumas vezes, o número específico de vezes, na verdade, que é essa gradação em 3. Esse texto tem algumas simbologias com o número 3. Eu não entendo todas e também não me arrisco a falar sobre elas, mas eu vou pelo menos apontar que ela existe. Na primeira gradação ele diz assim: assim me disse, embora voz alguma, ou sopro, ou eco, ou simples percussão. Essa é mais ou menos uma gradação, né? Atestasse que alguém sobre a montanha, a outro alguém, o eu lírico, noturno e miserável, em colóquio se estava dirigindo. E aí vem a fala da máquina. O que procuraste em ti, ou fora de teu ser restrito e nunca se mostrou, mesmo afetando dar-se ou se rendendo, e a cada instante mais se retraindo, olha, repara, ausculta. Essa riqueza, sobrante a toda pérola, essa ciência, sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo, se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. Aqui já foram 2 gradações de 3 em 3. A primeira é olha, repara, ausculta, depois é vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. Como eu disse, eu não vou me arriscar a explicar o que é que pode significar isso, mas eu li em algum lugar que na Divina Comédia a terça rima era usada por conta desse apelo judaico-cristão do texto, que simbolizava a Santíssima Trindade, típica da mitologia judaico-cristã. Nesse texto, a gente tem também o número 3 aparecendo 3 vezes. São gradações de 3 em 3 que aparecem 3 vezes no texto, inclusive na mesma página, nessa edição aqui, pelo menos. Pode ser mais uma referência à Divina Comédia, ou pode não ser, não sei. As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominados, as paixões, os impulsos e os tormentos, e tudo que define o ser terrestre, ou se prolonga até nos animais, e chega às plantas para se embeber, no sono rancoroso dos minérios, dá volta ao mundo e torna-se engolfar, na estranha ordem geométrica de tudo, e o absurdo original, e seus enigmas, suas verdades altas mais que todos, monumentos erguidos à verdade, é a memória dos deuses e o solene sentimento de morte que floresce no caule da existência mais gloriosa, tudo se apresentou nesse relance e me chamou para seu reino augusto, afinal submetido à vista humana. A gente tem aqui uma grande e grandiosa também descrição de tudo que a máquina do mundo revela ali naquele instante em que ela se abre e mostra para o eu lírico, e ela mostra para ele tudo que ela pode revelar. Tudo que as pessoas pensam, tudo que as pessoas fazem, tudo que os animais, tudo que concerne ao mundo animal, ao mundo dos seres vivos e ao mundo dos seres não vivos, e ao mundo dos pensamentos, e ao mundo da metafísica, e ao mundo disso e daquilo, e disso, outro. Tudo isso a máquina do mundo revela, e tudo isso se apresentou naquele relance. Ele continua, né? Tudo se apresentou nesse relance, e me chamou para seu reino augusto, afinal submetido à vista humana. Mas, como eu relutasse em responder, a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara, e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, esse anelo, desejo, de ver desvanecida a treva espessa, que entre os raios do sol ainda se filtra, quer dizer, como ele hesitasse ali, porque ele já talvez não tivesse a mesma fé de antes, ou a mesma vontade de antes de tentar entender essa grande metafísica das coisas que cerca tudo, que se filtra entre os raios do sol, né? Como defuntas crenças convocadas para esse fremente não se produzissem a de novo tingir a outra face, quer dizer, como as crenças dele, as vontades, ou as fés mesmo, de tentar entender tudo isso, como ele acreditava aparentemente antes, que deveria entender tudo isso, e essa crença dele é agora defunta, morta, né? Como essas crenças defuntas convocadas não se produzissem na neutra face dele, e aí que ele usa o termo presto e fremente, provavelmente para fazer alguma referência ao som mais ou menos italiano de falar as coisas, porque para mim, o pouco que eu sei de italiano, isso aqui parece bastante 2 palavras italianas, e esse presto e fremente são escolhas bem esquisitas de palavra, porque até então o texto fluía
bastante, com poucos arcaísmos ou poucos preciosismos, né? E de repente ele chega no Prece Fremente, não sei exatamente porquê, mas eu pesquisei o que significava, porque eu não sabia, e é basicamente dois jeitos de falar que uma coisa foi rápida e energética, né? Ou seja, a máquina do mundo vai lá e convoca rapidamente e energeticamente os sentidos dele, mas como ele já está cansado e esses sentidos defuntos, essas crenças defuntas dele não voltam para colorir de novo a face cansada dele, essa face que voa pelos caminhos demonstrando, e como se outro ser, não mais aquele, habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar minha vontade, que, já de si volúvel, se cerrava, semelhante a essas flores reticentes, em si mesmas abertas e fechadas, como se o dom tardio já não fora apetecível, antes despiciendo, ou seja, antes inútil e desagradável, baixei os olhos, incurioso, laço, cansado, né? Desdenhando colher a coisa oferta, que se abria gratuita ao meu engenho. Aqui nessas três estrofes, a gente tem já de novo a imagem da dissolução nas flores reticentes, ou seja, essas flores que estão no meio do caminho, são difusas, né? Tem a ver com as reticências, em si mesmas abertas e fechadas, essa coisa que não está nem aqui nem ali, coisa do limiar, ou seja, do dissolvido, do meio termo, e como se um dom tardio já não for apetecível, antes despiciendo, é aqui de novo a imagem dessas crenças defuntas, desse eu antigo que já não é mais esse eu de agora, ou o contrário, né? Esse eu cansado, o lírico cansado, que não tenta mais entender tudo, a metafísica de tudo e todas as coisas ao mesmo tempo. Esse eu, ele usa uma palavra aqui, esse eu desdenha colher a coisa oferta. Desdenhar não é no sentido de zombar, de fazer brincadeiras. Eu não lembrava que tinha esse outro sentido, mas tem também. As pessoas geralmente dizem desdenhar no sentido do poema, que quando as pessoas oferecem um presente, a pessoa não aceita o presente. Ou seja, desdenhar também significa recusar. Mas essa escolha desdenhar tem um propósito, e como eu já expliquei expliquei mais ou menos os outros propósitos para as escolhas específicas de algumas palavras, eu vou deixar que você pense nessa palavra aqui. Por que ele usa desdenhar e não recusar? A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas Pedregosa, e a máquina do mundo repelida se foi humildemente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Bom, primeiro que a gente tem uma imagem da epifania aqui que não dá certo. A epifania, no geral, são encontros dos personagens com alguma coisa divina ou com alguma revelação extremamente importante para sua narrativa, para sua história, mas aqui a epifania é inútil. E essa inutilidade da epifania, essa inutilidade do conhecimento de tudo, é muito, muito absurdista para mim. Isso é incrível para mim, porque é muito legal essa parte. Então, primeiro é que a gente percebe nesse poema do Drummond a extensão do gauchismo do eu lírico para o mundo, ou então do mundo para o eu lírico. Mas essa extensão não acontece só na dissolução do eu lírico com o mundo, nessa tarde escura que se confunde comigo, nem nas imagens da dissolução dos meus passos, do som, de não sei o que lá. Ela também acontece no choque entre o eu lírico e o mundo. Por exemplo, quando eu tenho o eu lírico se encontrando com a máquina do mundo, eu tenho um choque entre duas coisas muito diferentes, que não se diluem entre si. E o eu lírico, ele percebe que, na verdade, ele já entende o mundo, ele não precisa mais de uma máquina do mundo. Ele passou toda a sua vida anterior tentando entender todas as coisas e tudo ao mesmo tempo e percebeu que, na verdade, não se entende o mundo, apenas se aceita, de certa forma. Essa imagem da aceitação, ela também acontece em muitos outros poemas do Claro Enigma. Então a gente tem a imagem dos braços cruzados, ou então aqui nesse poema a imagem dos braços pensos. Isso também não sou eu que estou falando, tem no Samuel Titan Jr., né, no pós-fácio do livro. E, finalmente, a última coisa que eu queria falar sobre esse encontro entre o eu e o mundo é que isso define o caráter principal da existência da poesia. É o principal motivo da poesia. Nesse poema, um dos motivos é a dissolução. A gente vê a dissolução como imagem aparecendo várias e várias vezes. Mas na poesia toda, no geral, o motivo principal é o encontro do sujeito com o mundo, do individual com o coletivo. Quando eu aprendi essa ideia, eu achei ela muito romântica demais, mas faz sentido se você parar para pensar, mesmo que a poesia trate só do eles ou só de mim. Ela sempre vai tratar, em algum nível, do encontro entre eu e eles, do encontro entre um e o resto.
É claro que esse encontro entre eu e o mundo, ele é muito mais valorizado em correntes literárias mais dramáticas, mais líricas, de certa forma, né? Não dramáticas, mas mais preto no branco, sabe? Como o romantismo, ou então como o barroco. A última referência à Divina Comédia que tem nesse poema também que eu queria citar é uma coisa que eu li num artigo, assim como também a parte do Goethe, que eu também li nesse mesmo artigo, que eu vou deixar aí embaixo, é que ambos os poemas, o épico e esse pequeno épico do Drummond, começam, e aí eu vou ter que dar uma colada aqui, começam nel mezzo del cammino di nostra vita. Quer dizer, no meio do caminho da nossa vida, ou seja, os dois personagens estavam caminhando, os dois eus líricos, sei lá, estavam caminhando e encontraram ali uma certa forma de experiência de epifania. Um encontra a máquina do mundo já direto, de cara, enquanto o outro encontra Virgílio, que vai o guiar pra lá e pra cá, no céu, no inferno e tudo mais. E com essas referências todas, a gente consegue perceber uma das características mais legais, eu acho, da poesia do Drummond, que é tratar de muitas coisas e muitos temas, grandes ou não, né, altos ou não, sem sair da característica drummondiana da pessoa do interior de Minas, daquele ambiente em que o sino é rouco e que a estrada é pedregosa e que e tá sempre de tarde, num domingo, e as casas são pequenas, né? Ele nunca perde essa imagem quando ele vai tratar de uma coisa poderosa e quando ele tá tratando dessa imagem, e ao mesmo tempo ele consegue trazer imagens clássicas e mais ou menos difíceis de serem alcançadas sem que se perca um tom mundano, digamos assim, um tom corriqueiro, um tom fluido, né? E essa fluidez do tema, do assunto, não é só do assunto, ela também é do poema. Se a gente perceber, ele não usa o preciosismo exacerbado dos parnasianos, ele não usa um som frenético como o dos simbolistas, também não usa exageros simbólicos como o dos românticos. Apesar disso, ele consegue trazer o embate entre o eu e o mundo, consegue trazer a metafísica, consegue trazer temas como esses clássicos do Dante e do Camões, sem sair do lírico que mora no interior de Minas, numa estrada pedregosa, em que o sino é rouco e é um final de tarde. Então é isso. Esse foi o poema. Espero que vocês tenham gostado do poema. Espero que leiam também o poema mais vezes, tá? Eu presumi que você já tivesse lido o poema. E se não, leia o poema inteiro de novo e de novo, porque eu não falei de tudo que tem no poema, e um poema bom sempre se revela mais poderoso do que a leitura anterior. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo também, e até a próxima. Tchau.